Boa tarde, pessoal. No cafezinho de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um texto bastante conhecido, Eclesiastes capítulo 3. E lá, o Salomão, ele diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, né? Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, enfim, há um propósito de Deus para cada tempo da nossa vida. E uma questão que eu tenho pensado e meditado bastante é: qual é o tempo de Deus para a nossa vida hoje, no contexto de coronavírus, no contexto de pandemia, numa realidade de distanciamento social, limitação de acesso, limitação de contato, demanda crescente, acentuação da desigualdade social, especialmente aqui no nosso país, no Brasil. Qual o nosso papel, né, como parte da comunidade de Jesus, e qual o nosso lugar nesse contexto atual. Eu acho fundamental a gente se perguntar, no nosso movimento individual e coletivo de espiritualidade, o que Deus quer construir dentro de nós nesse tempo. Eu tenho tido bastante contato, especialmente com dois grupos diferentes. Né? De um lado, um grupo que está atuando na linha de frente, lutando no combate ao coronavírus, pessoas envolvidas de forma direta na atuação disso e também de ações sociais, de divulgação, arrecadação de alimentos, recursos financeiros, ajuda imediata, programada e organizada para aqueles que mais precisam. E de um outro lado, tenho tido contato também com pessoas que estão se sentindo mais em férias, curtindo o fato de fazer home office, de ficar em casa. E a minha pergunta é: o que Deus quer construir dentro de nós e junto conosco nesse período tão desafiador, não só para o Brasil, mas em todo o mundo? Qual a nossa missão, qual a nossa vocação e como essa missão, como essa vocação, ela pode se configurar no contexto atual? Eu tenho insistido que Deus não entrou em quarentena, eu tenho insistido que a história de Deus na humanidade, ela continua seguindo, apesar dos desafios, e eu diria mais, à medida que os desafios eles aumentam, é aí que parece que se expande aquilo que Deus está construindo, e esse é um momento não para haver uma paralisação no nosso sentido de existência, no nosso sentido de missão, mas é um momento de convocação para que a gente se coloque à disposição, para que a gente responda como um profeta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, qual o meu papel nisso? E talvez algumas pessoas pensem: mas eu tenho muitas limitações, eu não sei o que eu posso fazer. Alguma coisa você pode fazer, ainda que para você considere essa coisa mínima: escutar alguém, ligar para alguém, mandar mensagens para amigos, saber se eles estão bem, se eles precisam de algum tipo de ajuda, não só financeira, não só de cesta básica, mas de apoio, de fazer uma videochamada, de trocar uma ideia, de conversar sobre um livro, de conversar sobre um filme, de fazer chamadas em grupo, no WhatsApp e tantos outros meios de contato que estão à nossa disposição. É importante a gente se lembrar de Deus, da missão de Deus, da vida de Deus e de um poder que o próprio Jesus deu à sua igreja por meio do Espírito Santo, que é um poder de ressurreição, um poder de vida que se manifesta especialmente em contexto de morte, em contexto de sofrimento. Então, que encontremos esse lugar, que encontremos a nossa participação, que a gente ouça a voz de Deus nesse tempo, que a gente ouça a direção
do Espírito Santo, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus tem trazido clareza para nós em como a gente pode atuar de uma forma mais evidente nesse contexto. Não é uma época da comunidade de Jesus, dos filhos e filhas de Deus, ficarem ensimismados, se guardando, se protegendo, e não estou dizendo em relação ao isolamento social. Estou dizendo de ações possíveis em respeitando o distanciamento social. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que a gente ouça a voz de Deus, que sejamos iluminados pelo Espírito de Deus e que a gente encontre uma forma de atuação na missão hoje. Que Deus abençoe a todos vocês.